Alô, você já me conhece? Eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Falar hoje sobre um tema bastante polêmico, mas antes disso, deixa eu dar um alô aqui, já que é o meu lugar de fala. Esse alô vai para uma tal de Patrícia, deve ser da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, tá? Bom, essa criatura, cujo até o nome é brega, né? Simplesmente está copiando, tá, as minhas falas, os meus pontos de vista, o que eu acho a respeito do culto, e fazendo uma dublagem e postando no canalzinho de quinta dela, dizendo que agora que eu estou copiando. Eu não sei nem quem é essa infeliz, ela vou copiar pobre, era só o que me faltava. Entendeu? Esse povo vai nas Casas Bahia, compra telefone de 15 vezes, depois pega e invade aí o Wi-Fi de alguém, começa a postar besteira e dizer que eu, Babalorixá, o Rico, chegou com quase 50 anos de santo, vou copiar uma nada, uma ninguém. Era só o que me faltava. Para essa menina, cujo nome é igual a ela, Brega, tá? A saudação em espanhol das Ilhas Cubanas. Rola que tal, minha filha? Rola que tal? Ah, era só o que me faltava. Agora vamos ao que interessa. 6 dias que eu abandonei o hábito de fumar e estou assim, calmo, tranquilo, entendeu? Estou sentindo alguma diferença, Babalorixá? Nenhuma, conversa fiada. Só a única diferença é que eu não estou fumando, mas fora isso, tudo bem. Vamos lá, vamos falar hoje, seguidores, sobre o terço católico, as guias de Umbanda e os fios de conta do candomblé. Acho que é um tema bastante interessante e que ninguém até hoje falou. Daqui a pouco essa doida vai dizer que eu estou copiando ela. Se perguntar para ela o que é um terço, não sabe. Né? Nem o terço católico, nem o terço fracionário, né? Porque não deve ter acesso à informação. Não tem mais CEP, né? Lamentável. Bom, vamos lá, gente. O que esses 3 elementos têm em comum? O terço católico, as miçangas, os fios, as guias de Umbanda e os fios de conta de candomblé. O sistema numérico, que eu sempre falo para vocês, tá? Que as religiões estão todas ligadas ou alicerçadas na ciência sagrada chamada matemática. O terço católico, ele conta com 59 miçangas, né? Hoje em dia, porque na Idade Média, quando foi criado lá pelo século XIII, mais ou menos, né? Eram cristais muito caros, que só a elite detinha o terço católico. A plebe não tinha condição, não sabia ler, não sabia contar, não sabia nada, né? E os padres davam a eles, tá? A plebe, aos pobres, né? Pedaços de barbante, né? Com 53 nós, para que as fiéis, tá? Na hora da prece, né, fossem desatando os nós, são 59 miçangas, 59 nós, para quem não tinha condição. Iam desatando os nós e fazendo as orações, né? São 6 Pater Noster, em latim, né? São 6 Pai Nossos, né? E as outras são Ave Marias. Né? Hoje em dia o terço católico conta com uma medalhinha e com um crucifixo, mas antes disso, lá pelo século XIII, não. Coincidentemente, né, tem a ver com essa coisa da plebe do século XIII ir desatando os nós do fio, né, de um cordão, né? Poderia ser barbante, mas na época ainda não existia, então eram fios mesmo, né? Eram camelos, como eram conhecidos, iam desatando os nós. E daí o culto a Nossa Senhora Desatadora de Nós, tá? Uma divindade do catolicismo bastante difundida, né? E que em 1700, bem depois, 1700, na Alemanha, foi consagrada por um pintor, né? Que descreveu a Nossa Senhora Desatadora de Nós como a Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente, né? Isso em 1700, mas lá embaixo, lá atrás, né, no século XIII, essa divindade, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, já era padroeira da plebe do sul da Europa
porque ela estava junto com os pobres desatando os nós, porque eles não tinham dinheiro para comprar miçanga, né? Quer dizer, cristais e terço, nem pensar. Entendeu? Então, o que acontece? O terço católico, ele conta, tá, os 3 grandes mistérios do catolicismo, antes do cristianismo, né? Fiz até uma colinha. O primeiro mistério é o mistério glorioso, que fala, tá, do nascimento do avatar Jesus, de Deus. Jesus é do cristianismo, mas Deus é uma coisa, Jesus é outra. Né? Jesus é um profeta, Deus é um espírito perfeito. O segundo mistério são os mistérios luminosos que o Papa João Paulo criou. Eu não vou falar sobre isso, porque na realidade antigamente eram 3 mistérios do cristianismo e do terço, né? Por isso o nome terço, 3, né? Agora deveria ser 4, né? Mas não, continua o termo, mas ele criou os mistérios luminosos. O primeiro faz alusão ao nascimento de Jesus. Os mistérios luminosos, né, fazem alusão a Jesus em idade adulta, né, junto aos apóstolos, né, professando o amor, a paz, a compreensão e a irmandade entre os homens. O terceiro, né, que seria fechando o círculo Tá feia a coisa, hein? Tá dando branco aqui. O terceiro que fecharia que fecharia o negócio, depois eu lembro o nome, tá? É o mistério dolosos, que é quando Jesus é crucificado, é apedrejado, todas essas coisas todas, né? É o terceiro mistério. E agora o quarto mistério é o mistério gloriosos, que faz alusão à ressurreição de Cristo, né? Mas na realidade seriam 3 mistérios. Agora está o quarto aí, mas está uma confusão danada na igreja, não tem nada com isso. Só estou fazendo um comentário porque isso aqui é meu lugar de fala. Bom, já as guias da Umbanda, tá, essencialmente, tá, tem estreita ligação com o terço cristão. Tá? Eles apresentam também uma contagem, né, e estão relacionadas principalmente, né, às divindades da Umbanda, né, porque na Umbanda não se cultua orixá, cultuam-se os falangeiros do orixá. Então, Oxum seria muito similar à Nossa Senhora da Conceição, que chora, que sofre, aquela coisa toda, né? E por aí vai. Mas o que acontece? As guias da Umbanda servem, a função principal é guiar o médium, tá, na sua jornada evolutiva e firmar a energia daqueles falangeiros, tá, que incorporam o médium durante uma sessão. Essas guias, elas são lavadas, são consagradas nos rituais de amacia, etc, etc. Porque existem muitos rituais na Umbanda também, tá? Para quem não sabe, não é só aquela coisinha de ficar se sacudindo e, opa, tô com uma entidade aqui. Não é isso não. Umbanda é coisa séria, ok? O fio de contas do candomblé, como o próprio nome diz, é um fio de contas, tá? Ele tem uma contagem. Cada orixá tem o seu número. Então, cada fio de contas pertinente ao orixá, ele é daquele orixá, mas ele tem uma lógica numérica que tem que ser obedecida, senão não é do orixá. É da cor do orixá, mas não tem nada a ver com o orixá. Ok? Diferente da guia de Umbanda, o fio de contas, tá? Ele é um elo entre o vodunce, o iniciado, e seu orixá. O fio de contas tem uma firma, que pode ser cilíndrica, se o orixá for oboró, for masculino, ou arredondada, tá? Se for uma iabá.
uma orixá feminina, tá? E esse fio, essa firma, lá em Salvador, é colocada no fio de contas, mas aqui no umbigo, tá? Por quê? Se esse fio de contas, tá, ele é uma ligação entre o teu duplo, entre o teu astral, lógico que tem que ser pelo umbigo ou, como se diz na Índia, pelo chákara umbilical. Ok? Aqui no Rio, as firmas estão na nuca. Você imagina essa criança, esse indivíduo, quando estava na barriga da mãe, ele era ligado pela mãe pela nuca, não era pelo umbigo, não. Por isso que essa baderna, uma gente biruta, uma gente doida, entendeu? Que fica dizendo que pai Eurico de Xangô fica copiando os outros. Era só o que me faltava, já falei sobre isso. Então a firma, tá, do fio de contas do orixá raiz, é no umbigo, ok, gente? Não é na nuca, não, tá? E sabe, uma ligação realmente, tá? Uma ligação com o orixá, né? Tipo o pai Eurico de Xangô, cordão umbilical, né? Para mim nunca tá bom, é isso, ok? Um cordão umbilical. Não é para estar usando no botequim, você tá entendendo? No jogo de futebol, no pagode, em lugar nenhum, porque é um cordão umbilical. Vai te ligar ao momento em que você está. Então, assim, tá? Por isso o povo enche a cara, por isso o povo tem vícios, tem hábitos, uma gente sem limite, sem noção, porque está ligado energeticamente a esses locais por influência da firma, do fio que eles estão usando. Em outras palavras, quer ir para Gandaia, quer ir para qualquer lugar, vai, cara, que tu tá vivo, mas respeita o teu sagrado, só porque o sagrado é seu. Você pode até não respeitar o sagrado alheio, mas, pô, respeita o seu, você só tem isso. No final, você só tem isso, o que você acredita ou não, ok? Então, o que acontece? Quando, ainda a respeito dos fios de conta do candomblé, quando o indivíduo toma a sua obrigação de 7 anos, torna-se um ebome, um irmão mais velho, ele recebe um rungevre, tá? O que é rungevre? É um fio de contas numérico da cor da orixá Yansan, porque o rito iniciático, quando a pessoa faz santo, tá? Todo o ritual é consagrado a Oxum, né? Porque a pessoa está nascendo, independente do orixá que seja. Se você vê o ritual, tá? Até no Ijexá, que o Iauzinho sai, aquela coisa toda, né? O Ecodidé na testa, tudo isso está relacionado a Oxum. E quando ele recebe a sua obrigação de 7 anos, Xangô 6, mas quando recebe a sua obrigação e torna-se um ebome, aquele ritual é todo consagrado a Yansan, tá? A mãe adulta, digamos assim, tá? A mãe que orienta, a mãe orientadora, tá? A Oxum é a mãe maternal, né? Que embala o feto, que denga, aquela coisa toda. Yansan não, é a mãe orientadora, ok? Então, assim, recebe um rungevre. Pai Eurico de Xangô é rungebre ou rungevre? É rungevre, não é rungebre não. Isso é um costume, tá? Um erro coloquial. Vou dar um exemplo, tá? Nas paredes, antigamente, na cozinha, nos banheiros, tá? Tinham vasculhante, do verbo vasculhar. Mas o português de Portugal pronunciava B ao invés de V. Então o vasculhante do banheiro passou a ser basculhante, do verbo basculhar. Só que basculhar não existe, então é vasculhante, ok? Então assim, o cão é bravo. Cuidado com esse cão, tá? Mas como o português de Portugal não conseguia pronunciar o V, passou a ser brabo. E por aí vai, tá? Esse cão é brabo, tá? Bravo é bravura, brabo é o quê? Bravura? Não rola, tá? Então mesmo se aplica ao rungevre, que passou a ser rungebre, ok? É um fio numérico também de 33, muito parecido com o terço católico, com um significado similar, não com relação aos mistérios do cristianismo, ou do cristianismo não, do catolicismo, tá? Mas, eu já falei, o rungevre, tá? Vem do jeje, vem lá do Daomé, e eu já falei sobre a influência, em outras audições, sobre a influência, né, da cultura francesa
da África, enquanto os membros do Jeje, né, eram tratados como escravos. Tanto que os rituais da Casa das Minas de São Luís do Maranhão, quem já foi assistir vai ver que grande parte dos cânticos são falados na língua francesa, por influência ainda em África, ok? Então, para sintetizar, que é difícil, o assunto é bem extenso, né? Para sintetizar, o terço católico, tá, fala dos mistérios da jornada de Jesus na Terra e é um fio de contas. As guias de Umbanda, tá, levam o médium em busca da sua evolução espiritual com fios de conta. No Candomblé, os fios de conta são contados, são numéricos, tem a numeração escalada, né? E é um cordão umbilical que vai ligar o indivíduo ao seu duplo, ao seu orixá. O que eles têm em comum? Contagem, números, até porque a matemática é a ciência sagrada sob a qual Deus criou o universo. Palavras do babalorixá Eurico de Xangô. Esse foi o Papo Afro. Antes de eu falar sobre encerrar, falar novamente para a Patrícia, entendeu? Que eu quero que ela vá tomar bem no olho. Olha, Patrícia, tu me respeita, palhaça, ok? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Valeu!